RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, tempo para o primeiro jornal, como sempre na abertura os títulos. O Conselho Nacional de Estatística promove conferência para determinar se é pertinente agora o estabelecimento de uma estratégia nacional de dados em Cabo Verde. Jornadas de contabilidade da Universidade de Santiago começam e decorrem até amanhã. O objetivo é provocar a troca de ideias sobre os principais desafios que os profissionais de contabilidade enfrentam. A maior parte dos cabo-verdianos, 67%, dá nota negativa ao desempenho do governo no sector da saúde. Conclusão resulta de dados recolhidos para a sondagem entre agosto e setembro do ano passado para o inquérito sobre a qualidade da democracia e da governação. Académicos, representantes do governo, associações ambientalistas e estudantes vão estar reunidos hoje e amanhã na cidade do Mindelo. Trata-se da primeira Conferência Internacional sobre Alterações Climáticas e Educação Ambiental, uma iniciativa da Lusófona. O navio de pesca semi-industrial Pai Santo continua encalhado na baía da Praia de Santana, na Ilha do Maio. A operação de resgate continua hoje de manhã. A construção de um edifício mesmo junto às ruínas do Hospital de Misericórdia, na Cidade Velha, tem suscitado interrogações. A presidente do IPC alerta que é preciso disponibilizar espaço alternativo para garantir o direito à habitação a quem queira construir na Cidade Velha. Os opositores, o principal partido da oposição em Côte d'Ivoire convoca para hoje uma manifestação de repúdio contra a retirada de Tidjane Thiam da corrida presidencial. Com a técnica do Máriozinho Fernandes, Júlio Vera Cruz Martins na edição e apresentação do primeiro jornal. Bom dia. 9 mortos, 63 feridos. É o balanço ainda provisório dos ataques, hoje de madrugada, ataques russos à capital ucraniana, mas também à cidade de Kharkiv, numa altura em que o presidente da República, Volodymyr Zelensky, se encontra no Reino Unido para encontros com países europeus e o Reino Unido sobre a montagem de forças de apoio logo depois de um provável acordo de paz com a Rússia. O presidente norte-americano está a acusar Volodymyr Zelensky de sabotar um possível acordo, porque Volodymyr Zelensky nega ceder território à Rússia. A oportunidade e a pertinência de uma estratégia nacional de dados em Cabo Verde é a questão à qual o Conselho Nacional de Estatística procura uma resposta. É o contexto de uma conferência que tem lugar hoje e amanhã na cidade da Praia. Vamos analisar as experiências internacionais que existem. Vamos ter peritos norte-americanos que vai trazer a experiência do Canadá, também um especialista que vai trazer toda a experiência da África e um outro especialista que traz a experiência da União Europeia, e com isso nós iremos fazer o estado de arte ao nível internacional sobre a estratégia nacional de dados. Agora, então, resta saber o estado da arte em Cabo Verde, não é? Porque é preciso romper com alguma resistência ou então, pura e simplesmente, a não divulgação de dados. Logo a seguir a este painel internacional que nós chamamos de um painel, digamos, de reflexão ao nível internacional de estado de arte, iremos ter uma mesa redonda para discutir a adaptação aos contextos existentes em Cabo Verde, os ecossistemas, os desafios em Cabo Verde para acolhermos essa estratégia.
O presidente do Conselho Nacional de Estatística realça que, assumida a necessidade da Estratégia Nacional de Dados, importa definir os passos seguintes. Naturalmente, a questão da partilha de dados, a questão do acesso, a questão do regulamento também associado vai ser discutido com os experts internacionais que vão estar presentes e nós iremos ter, em termos de produto, mais ou menos uma convergência que de facto há necessidade de se discutir de uma forma absoluta, defendida de uma forma absoluta a estratégia de área em Cabo Verde e a implementação de uma forma imperativa, discutirmos essas questões agora em Cabo Verde. Num contexto em que temos a estratégia digital, a transformação digital, a questão da inteligência artificial, então fala-se muito e é um momento oportuno para Cabo Verde também dar esses passos em relação à sua estratégia nacional de dados, englobando a questão da governança de dados, a questão da proteção de dados, mas tendo sempre no centro de que os dados é um bem público e deve ser acedido de uma forma democratizada e um bem de soberania, sendo certo que haverá naturalmente a questão da proteção de dados. Carlos Mendes está convencido de que, uma vez aprovada a Estratégia Nacional, vai contribuir para a divulgação de estatísticas a tempo e horas e pode ser clarificada a responsabilidade dos produtores de estatísticas sectoriais. Por isso mesmo que a estratégia vai trazer também os regulamentos de como as entidades poderão ser responsabilizadas em termos do tempo de divulgação dos dados, em termos de aumentar a sua responsabilização mesmo em questão de dados e, naturalmente, a questão de financiamento de dados é também uma questão premente e que, mesmo ao nível das Nações Unidas, todos os países, todos nós somos desafiados a investir um pouco mais nos dados. Já temos promessas de financiamento de algumas entidades, algumas instituições internacionais e, naturalmente, é só fazer um grande advocacia, um grande plaidoyer e trabalhar concretamente numa narrativa consolidada de que, de facto, há condições para implementar a estratégia para dados em Cabo Verde e, a partir daí, ver quais as entidades que vão liderar isso ou vão trabalhar nessa estratégia e depois encontrar consultorias para elaborar a estratégia e ver os meandros, os moldes da sua implementação. O papel do próprio Estado no financiamento das operações estatísticas é uma das questões que podem ficar definitivamente resolvidas e a solução que se avizinha é a criação de um fundo. As jornadas de contabilidade da Universidade de Santiago têm lugar hoje e amanhã. A chefe do Departamento de Ciências Económicas e Empresariais, Esther Silva, traça como objetivo a troca de ideias sobre os principais desafios que os profissionais de contabilidade enfrentam e como lidar, a Ilson Martins, com as novas demandas do mercado. Durante 2 dias, especialistas, docentes, estudantes e profissionais da área reúnem-se para jornadas de contabilidade organizadas pelo Departamento de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago. As jornadas iniciam no campus de Bolanha e, de acordo com a chefe do departamento, será analisada a contabilidade tradicional e a sua evolução. O objetivo é a troca de conhecimentos, estimular também troca de experiências, ideias sobre os principais desafios enfrentados pelos profissionais da contabilidade e também como lidar com as novas demandas do mercado. Nós sabemos que estamos perante um mercado bastante dinâmico e competitivo e também queremos discutir como é que a contabilidade pode se adaptar na era digital. No primeiro dia, os temas em destaque são tendências, oportunidades e desafios da profissão de contabilista certificado e literacia orçamental. Esther Silva adianta ainda os temas que serão debatidos amanhã no campus da Universidade de Santiago, na Praia. No segundo dia, teremos momentos mais, digamos assim, mais interativos, onde teremos uma tertúlia de contabilidade e fiscalidade com várias empresas que prestam assessoria, portanto, a outras empresas. Irão nos falar também do seu dia a dia, portanto, quais são as principais demandas e desafios. O foco das jornadas, segundo Esther Silva, são as assessorias que as empresas e os profissionais da contabilidade prestam às micro e pequenas empresas, o que permite identificar a falta de literacia contabilística por parte dos empresários e evidencia alguns desafios. Portanto, a própria legislação, alguns aspectos ligados à fiscalidade, são muitos os desafios e nós queremos nesse espaço
espaço, debater e tentar perceber, mostrar aos nossos alunos, em primeiro lugar, a importância da contabilidade, sendo uma área tradicional nas organizações, e também quais são os desafios da profissão, porque nós temos estudantes do curso de gestão de empresas, nós já tivemos um curso de contabilidade e temos a intenção de relançar esse curso novamente na Universidade de Santiago. Então o objetivo é esse, fazer com que os nossos estudantes tenham uma noção de como é trabalhar enquanto um profissional, tanto da área financeira, contabilística das empresas. No último dia das jornadas será apresentada a plataforma NoGERP, uma ferramenta digital de gestão de contabilidade desenvolvida integralmente em Cabo Verde, que responde às necessidades comerciais, fiscais, contabilísticas e tecnológicas. A maior parte dos cabo-verdianos, 67%, dá nota negativa ao desempenho do governo no sector da saúde. A conclusão resulta de dados recolhidos pela Afrosondagem entre agosto e setembro do ano passado para o inquérito sobre a qualidade da democracia e da governação. Os resultados sobre o sector da saúde, divulgados ontem à tarde, esmiuçados agora pelo diretor-geral da empresa, que representa a Afrobarómetro em Cabo Verde. Os dados indicam que a maioria dos cabo-verdianos avaliou negativamente o desempenho do governo neste setor. Ou seja, cerca de 67% dos cabo-verdianos avaliaram negativamente o desempenho do governo neste setor. Particularmente nas zonas urbanas, tanto mais cerca de 70 em cada 100 cabo-verdianos avaliam negativamente, assim como também os jovens são os mais críticos comparativamente às pessoas com mais idade. Também as pessoas, quanto maior o nível de instrução, maior é o senso crítico dessas pessoas. José Semedo faz notar que a avaliação negativa pode ter várias explicações. Uma delas, os cabo-verdianos estão preocupados relativamente à capacidade de obter ou pagar os cuidados médicos. Cerca de 75% dos cabo-verdianos dizem estar muito preocupados com o fato dele ou alguém dentro da sua família ficar doente e não poder obter ou pagar os cuidados médicos necessários. A isso também se junta outros fatos, tem a ver, por exemplo, com falta de cobertura da assistência médica. É verdade que boa parte dos cabo-verdianos tem cobertura da assistência médica, tanto mais de 60%, mas também uma parte, cerca de 37%, ou seja, cerca de 40 em cada 100, dizem tanto não ter cobertura de assistência médica. A escassez de profissionais, nomeadamente médicos, pode ser uma das causas que explicam as dificuldades apontadas pelas pessoas inquiridas. Cerca de 66% dos cabo-verdianos reclamam um longo tempo de espera para conseguirem uma consulta. Não é o fato das consultas, boa parte das especialidades serem gratuitas para as pessoas de baixa renda, isso é uma verdade, mas também, por outro lado, o acesso à saúde, em boa parte dos casos, não é feito em tempo útil. Basta ver que 2 em cada 3 cabo-verdianos dizem que levaram muito tempo à espera para conseguirem uma consulta. Assim como também cerca de 36% disseram tanto que tinha ausência de médicos ou de outro pessoal médico. Basta ver um aspecto que já foi diagnosticado dentro do Ministério da Saúde, tanto é que o próprio Ministro da Saúde recentemente disse que ia viajar tanto para Cuba no sentido de conseguir contratar 70 médicos para suprir algumas das necessidades em termos de médicos nos hospitais centrais e também nas estruturas de saúde. De facto, em declarações proferidas no dia 9 de abril passado, em sede parlamentar, o Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, reconhece o déficit e anuncia que a solução passa pelo recrutamento de especialistas cubanos. Nós, neste momento, já fizemos uma recolha, um levantamento bastante exaustivo de todo o pessoal médico e paramédico que estão, neste momento, ainda fora do sistema. Portanto, já identificamos alguns, cerca de 16 especialistas e cerca de 35 médicos clínica geral e que serão absorvidos muito rapidamente, ainda dentro do PCFR. Por outro lado, iremos continuar ainda um pouco dependentes da necessidade de médicos estrangeiros,
com base na cooperação. Estou neste momento a organizar para estar em Cuba até finais deste mês e podermos discutir a contratação de mais cerca de 60 especialistas que irão cobrir as devidas necessidades dos hospitais centrais. Hoje e amanhã reúne-se na cidade da Praia a Cimeira de Saúde África 2025, pela primeira vez em Cabo Verde, depois da Nigéria, Zâmbia, Senegal e Gana. A iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com a Zenith Global Health, que decorre com o tema promover a abordagem One Health, uma só saúde, salvaguardar a saúde de África e do planeta. Académicos, representantes do governo, associações ambientalistas e estudantes vão estar reunidos hoje e amanhã na cidade do Mindelo. Trata-se da primeira conferência internacional sobre alterações climáticas e educação ambiental. Angélica Vaz é uma iniciativa da Universidade Lusófona. Conforme a pró-reitora da Universidade Lusófona, Elisa Silva, o objetivo fundamental da conferência é promover uma abordagem sobre os permanentes desafios impostos ao mundo a nível da segurança ambiental, o que exige um diálogo assertivo e centrado no plano nacional, que irá permitir mitigar as consequências das alterações climáticas. O objetivo principal desta conferência internacional é explorar, numa perspectiva interdisciplinar, o fenómeno das alterações climáticas na relação entre o local e o global. Portanto, nós esperamos que nesta conferência consigamos explorar as diferentes narrativas sobre a crise ambiental e de diferentes formas de resiliência planetária, confrontando desafios, respostas, saberes locais e oportunidades e valorizando as suas dimensões culturais. Além disso, a conferência promove o diálogo entre saberes especializados, técnicos e humanísticos, entre instituições, agências educativas e sociedade civil, entre associações, ativismo e academia. Para esses 2 dias de conferência, cujo palco é o auditório da Universidade Lusófona, Elisa Silva avança que ao todo vão ser debatidas 11 temas, todas voltadas para a proteção ambiental e adequadas ao contexto das ilhas. Todos os temas estão interligados, sendo o foco principal analisar e identificar as formas mais resilientes e sustentáveis e mais adequadas ao contexto das pequenas ilhas. E considerando que são muitos temas, 11, não é? E todos importantes, essenciais, vou destacar apenas alguns. Dimensão cultural das alterações climáticas, sustentabilidade ambiental, social e económica, educação ambiental interdisciplinar e colaborativa, estratégias de mitigação e adaptação, cooperação internacional, agricultura sustentável, turismo sustentável, políticas públicas, etc. O debate vai procurar influenciar e propor ideias para formular políticas públicas consistentes relacionadas à temática. Neste dia e meio de análise e debate, esperamos que as recomendações que irão sair desta conferência sirvam de orientações para análise de políticas públicas e tomada de decisões por parte do Governo de Cabo Verde no domínio do ambiente. A Conferência Internacional sobre Alterações Climáticas e Educação Ambiental, promovida durante 2 dias pela Universidade Lusófona, decorre sob o lema Alterações Climáticas e Educação Ambiental, Desafios, Respostas, Saberes Locais e Oportunidades. A organização aguarda a presença de cerca de 120 pessoas. A abertura está por conta do Presidente da República, José Maria Neves. Um navio de pesca semi-industrial Pai Santo continua encalhado na baía da praia de Santana, na Ilha do Maio. A operação de resgate, com o apoio de um rebocador, continua hoje de manhã, mas agora com dificuldades acrescidas. Paulo Fortes, capitão do navio, alega a chegada tardia do rebocador, mais de 24 horas depois do acidente ocorrido na madrugada de terça-feira. O rebocador está louco para fazer esse resgate antes de fazer processo por enquanto. Está a fazer resgate e depois está a fazer processo para receber dinheiro. Primeiro a fazer resgate, depois o processo. Mas que fazer sim. Esse barco estava assim, descansado de vir que ainda estava na possibilidade de fazer. Agora eu já lhe enterra na areia. Ali enterra na areia, agora fica difícil para arrancar dela. Onde ele está a balançar, tudo enquanto ele estava abaixo descansado. Paulo Fortes aponta que um descuido de um marinheiro pode ser a provável causa do encalhe do Pai Santo. Um marinheiro daquele ele que dá leme última, ele está bem 210 graus. E quando ele toma leme, ele diz que ele vem não fica aqui a 180 graus.
Albino fica a 180 graus e de meia hora que me disse aí da lá, não era? Tu estava de correr direto. Tu estava de correr direto. Ele entregou o gajo, lembro. Em vez de ele passar 210, ele veio de 180 graus. Ele não tinha mais ninguém para dizer, a hora que ele está pegando no trabalho, ele para dizer, Paulo, daquele lá que me está a encostar na cama, que é verdade ou mentira? Então, daquele lá, 210 graus está bem. Ele está mal lembra e em vez de ele pensar em 210 graus, ele muda para 180 graus. E quando nós espancamos ele, está um grau, está bem, ele 180 graus. E não me torna a perguntar, ele diz 180 que está bem. Os 19 tripulantes do Pai Santo estão alojados no centro juvenil da localidade de Morrinho. O navio Times de Draga, fundeado na Baía da Palmeira, pode vir a ser afundado. O presidente do Instituto Marítimo Portuário esclarece em declarações ao Quarto à Noite que o afundamento do Times é uma possibilidade que está a ser ponderada. Trata-se de um navio que está no processo, tem dois processos judiciais de arresto, tanto em São Vicente como o Tribunal de Comarca da Praia também, está num estado bastante degradado e nós temos tomado medidas, juntamente também com a ENAPOR e o PIAM, para manter as condições de flutuabilidade do navio, mas também estamos com a possibilidade real de uma eventual medida mais drástica que o Código Marítimo permite à administração marítima e à administração portuária, permite tomar relativamente a uma eventual medida de afundamento do navio em condições de segurança para evitar outros danos maiores. Seidi Santos admite que o IPAM pode produzir nos próximos dias o relatório preliminar sobre as causas do afundamento do navio cargueiro Nhô Padre Benjamin ao largo de Preguiça, em São Nicolau. A construção de um edifício mesmo junto às ruínas do Hospital da Misericórdia, na Cidade Velha, tem suscitado várias interrogações. A presidente do Instituto do Património Cultural diz desconhecer se o edifício em construção esteja mesmo dentro das ruínas, mas admite ser necessário disponibilizar espaço alternativo, Levi Salomão, para garantir o direito à habitação a quem queira construir na Cidade Velha. Ana Samira Bessa lembra que a Cidade Velha esteve abandonada por muito tempo e que o processo de reocupação foi feito de forma desorganizada, até por falta de consciência do valor patrimonial da cidade. Hoje, a conservação do património se debate com interesses difíceis de conciliar, diz, mas que devem ser levados em conta. Porque nós estamos num sítio que tem uma população que tem as suas necessidades, maiormente a nível da habitabilidade. E não é uma situação única exclusivamente da Cidade Velha Património Mundial. Porque, repara, a população quer habitação, né? Mas depois nós temos, através do património, há todo o potencial que pode ser criado para o desenvolvimento da cidade, para a criação de empregos, para o desenvolvimento do bem-estar da comunidade através das oportunidades que o património traz. Portanto, é preciso conciliar estas duas perspectivas, a perspectiva da conservação do património e as necessidades da população local. O presidente do IPC diz desconhecer se há edifício em construção que afeta as ruínas do Hospital da Misericórdia, mas admite que há mecanismos legais que prevêem soluções para estes tipos de conflitos. Todavia, as autoridades têm privilegiado a sensibilização. Sim, existem todos os mecanismos legais que a lei prevê para o caso, por exemplo, de uma intervenção nos sítios com valor histórico patrimonial, que passa desde a necessidade dos projetos serem submetidos ao Instituto do Património Cultural para parecer, até a possibilidade das obras serem embargadas, não é? Há toda essa possibilidade. Mas nós temos sempre ido pela via da sensibilização e da mobilização. Nós temos privilegiado esse contacto com a população, de informar, de sensibilizar, de fazer a população entender a importância que isso tem e não irmos pelas vias legais, não é? Contacto que, segundo a presidente do IPC, até tem dado resultados. Ana Samira Bessa considera que é chegado o momento de as autoridades competentes definirem soluções alternativas para garantir o direito à habitação de quem a queira construir. Como podem ver, a Cidade Velha é um sítio consolidado. Não há muito mais espaços por onde construir, as famílias são numerosas, portanto já há inclusive um estudo que foi feito neste sentido. O plano de salvaguarda da cidade, o plano detalhado de salvaguarda que foi recentemente aprovado já dá indicações nesse sentido. Portanto, as instituições têm que chegar a um entendimento em relação à criação desta zona de expansão. Há escavações em curso no Hospital da Misericórdia, na Cidade Velha, um projeto que integra o projeto maior que iniciou com a Sé Catedral
mesmo aí um edifício em construção junto a outros bem perto. A CDAO aceita a decisão de retirada do Mali, Níger e do Burkina Faso e cria comitê ad hoc para realocar o pessoal que trabalha nas agências da comunidade. É o principal resultado da sessão extraordinária do Conselho de Ministros da Comunidade, concluída ontem em Accra, Gana, onde, aliás, se encontra o jornalista Pedro Paulo Moreira. Durante os dias 22 e 23 de abril, a cidade de Accra, no Ghana, acolheu a sessão extraordinária do Conselho de Ministros da CEDEAO, convocada para se debruçar sobre a retirada do Mali, do Níger e do Burkina Faso da Organização Sub-Regional Africana. Cabo Verde esteve representado pelo embaixador na Nigéria. Belarmino Silva explica que a reunião, mandatada pela autoridade dos chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, analisou os planos de contingência e modalidades de separação, incluindo o impacto nos programas, a relocalização de instituições e a continuidade da livre circulação de pessoas e bens na região. A comunidade tem que encontrar a solução para preencher os lugares vagos deixados, portanto, com a saída dessa gente. Depois, temos também questões relacionadas com a circulação de pessoas e de bens desses países para a comunidade, que é um problema grande que tem que ser resolvido. Também temos a questão da relocalização das instituições e agências da CEDEAO, que estavam localizadas nesses países, que terão que encontrar agora uma nova base. Para o diplomata cabo-verdiano, doravante, os desafios a enfrentar serão enormes. E há alguns países que já se manifestaram a disponibilidade em acolher essas instituições, essas agências, e o Conselho decidiu, neste caso, também criar um comitê ad hoc, com alguns países, entre os quais Cabo Verde, para precisamente ver uma solução e propor, portanto, a distribuição ou a relocalização dessas instituições, portanto, aos países que manifestaram essa disponibilidade. O Mali, Níger e Burkina Faso, liderados por regimes militares no poder após golpes de Estado, anunciaram a 29 de janeiro deste ano a retirada oficialmente da CEDEAO. Os três países, unidos na Aliança dos Estados do Sahel desde julho de 2023, acusam a CEDEAO de impor sanções injustas e de não oferecer apoio eficaz na luta contra o jihadismo. E com a CEDEAO, Orlando Lima, fim de linha neste primeiro jornal. Certo, Júlio Vera Cruz Martins com o primeiro jornal, neste momento 7 da manhã, 28 minutos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.